É tão bom ver milagre, é tão bom ver Deus operar. Eu fico lisonjeado com aquilo que Deus me proporciona. Falar de Jesus com simplicidade, falar de Jesus com amor e orar ao Senhor, e é um Deus que responde, né? Você viu agora aí o irmão Fernando, chegou 40 dias com dor de cabeça. Sabe o que é 40 dias? Um dia anterior ao culto ele estava internado, ele veio para o culto, tomou o medicamento, dizendo, é porque eu não sei o que fazer mais. E aí ele fez a oração junto com a gente, tinha uma internação preparada para poder chegar no outro dia, se internar novamente. E naquele culto ele foi curado. O que você está esperando? Eu quero falar para você, e usando esse gancho desse testemunho para você, para começar essa mensagem, porque eu acredito que esse testemunho seja tão pertinente, tão importante quanto a mensagem que eu vou mostrar para você. Porque existem pessoas que elas, por mais que elas passem muito tempo com Jesus, ou seja, na religião, vamos dizer assim, não com Jesus, ela, infelizmente, ela não muda. Ela continua sempre batendo na mesma tecla. As coisas não mudam, elas continuam ainda na religião, elas continuam buscando um Deus morto. E o nosso Senhor está vivo, Ele está disposto, Ele está aqui agora. A Bíblia fala onde está 2 ou 3 reunidos, ali Ele se faz presente. E eu quero que você agora junto comigo, entenda, pastor, eu estou sozinho na minha casa, eu aqui desse lado, você aí, eu e você, e o Senhor está entre nós agora para nos abençoar. Na carta enviada pelo apóstolo Paulo à igreja de Roma, no capítulo 12, o versículo é o versículo 2, a Bíblia declara para nós que nós temos que ser transformados de acordo com a maneira que vamos sendo renovados. Como que somos renovados? Pela palavra. Quando você é aquela pessoa que desdenha, que despreza, que faz pouco caso da palavra, dificilmente será para você mudanças acontecerem. Você quer mudança, você quer transformação, mas você não se esforça para isso. Olha o que diz aqui, Romanos capítulo de número 12, versículo de número 2. Diz assim, e não vos conformeis com este mundo. Uma das piores coisas que você faz na sua vida é se conformar com a situação que você está passando. A situação que você está enfrentando, se você se conforma em viver sofrendo, se você se conforma em passar a vida vendo o teu casamento cada dia pior, briga após briga, vocês não conseguem nem almoçar mais sem brigar. Tem pessoas que preferem nem vir para casa, porque é muita contenda. Mas eu sou de Jesus. O Paulo está dizendo, olha, você não pode ficar conformado com as coisas desse mundo, você não pode achar que isso é normal. Não, pastor, viver brigando é coisa de casal, viver desse jeito é coisa, pastor, o Brasil hoje, quem não está com dificuldade? Peraí, mas Deus não está em minha vida? A Bíblia diz que Deus me livraria do dia mau. Deus me livraria, ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte. Olha o que diz aqui, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, quer dizer, à medida que eu vou entendendo, que eu vou conseguindo entender quem é Jesus, o que Ele fez por mim, o que a palavra dele faz em mim, eu começo a ter uma mudança. Agora, enquanto você escuta o pastor falar, entra por um ouvido e sai pelo outro, não acontece nada. E ainda você julga, porque eu vou para a igreja, porque eu oro, e as coisas continuam do mesmo jeito. A mudança está em não aceitar estar parado. Você não pode estar conformado, você não pode aceitar ficar parado. Você está vendo as coisas cada dia pior, mas você não está fazendo nada, não se motiva. Pastor, eu não tenho forças mais para buscar a Deus, eu não tenho mais forças para fazer nada, meu casamento acabou, não tem mais jeito. Pastor, eu vou sair daquela empresa, eu não sei mais, aquele lugar é um lugar horrível, só tem gente ruim naquele lugar. Deixa eu falar uma coisa para você. Você foi colocado nesse lugar para fazer a diferença. À medida que você vai conhecendo a Deus, à medida que você vai entendendo a palavra, você vai sendo transformado, você começa a pensar diferente, você começa a falar diferente. E quando você muda, as coisas começam a mudar também. Isso aqui não é uma linguagem para você mudar a tua mente, não, no sentido do homem, do conhecimento do homem, não. Eu estou falando para você acerca da palavra.
O Paulo está dizendo, vocês querem ficar presos no que não deu certo, vocês querem ficar presos nas doutrinas, vocês querem ficar presos na religião, mas vocês não estão mudando. E se a gente não mudar, a gente vai ficar conformado de jeito que está. Estar conformado é mais ou menos assim, eu não quero confronto. Tem gente que, eu lembro que tinha uma brincadeira quando era criança, a gente brincava de bets, que era ficar com uma madeira de um lado, jogar uma bolinha para o outro e ficar batendo e correndo igual um bobo para lá e para cá, né? É abandonar os bets, falava assim antigamente. Tem gente que está abandonando a família, você está abandonando a igreja, você está abandonando a fé, você já não lê mais a Bíblia, você não ora mais, você abandonou tudo, você deixou tudo de lado. Como que você quer uma mudança? Como que você quer mudança para algo que você desprezou? O pastor lhe chama para orar, eu estou orando aqui, é só você se posicionar e colocar-se em espírito de oração, você nem isso você faz. Você já não crê mais, o pastor está passando aqui, você troca de canal querendo continuar a assistir aquilo que não vai agregar nada, não vai trazer edificação nenhuma, não vai melhorar nada, e você mesmo assim você fica, outro dia eu assisto, não estou com vontade, eu quero ver as notícias do mundo. Não se conforme com o mundo. Ah, pastor, no mundo todo mundo é mal. No mundo todo mundo é mal, mas não se conforme com a maldade alheia. Faça você a sua diferença. Seja você a diferença. Não se conforme. Ah, pastor, mas todos os meus amigos traem a esposa. Todos os meus amigos saem para bagunçar, saem para bagunça, saem fazer isso, fazer aquilo e são felizes. Felizes? Você tem certeza que são felizes? As pessoas só contam aquilo que todo mundo vai agradar aos ouvidos, mas não conta a dor que é, o vazio que é viver sem Deus, o vazio que é viver sem Jesus. Não se conforme, não ache, ah, pastor, hoje em dia é normal, tá todo mundo hoje, né, pastor? As mulheres gostando de outra mulher, o homem gostando de outro homem, não se conforma com o mundo. Não se conforma. Ah, pastor, mas hoje em dia não tem nada a ver, pastor. Preste atenção. Nós não temos nada contra as pessoas. Mas o que é errado, nós temos que bater de frente contra o mundo. Ou nós vivemos a mundanice, aquilo que é errado, aquilo que o Senhor não se agrada, ou nós vamos ficar com aquilo que a palavra diz. Ah, pastor, mas esse negócio de igreja, leia comigo o final do versículo, continuando o versículo de número 2. E não vos conformeis com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus para você estará disposta, aberta nas páginas da Bíblia. É na palavra de Deus que você encontra os meios para você lutar. A nossa milícia, disse o Paulo na carta aos Efésios, ele disse, a nossa milícia não é carnal, a nossa batalha não é contra os homens, nossa batalha não é contra as pessoas, a nossa batalha é espiritual. Só que se você ficar prostrado, se você aceitar estar na condição que você está hoje, vamos dizer que você está confortável assim. Pastor, hoje eu não faço mal para ninguém, eu sou uma pessoa trabalhadora, eu coloco comida na mesa para os meus filhos, minha esposa gosta de mim, eu gosto também da minha esposa, nós estamos, de certa forma, estamos vivendo bem. Pastor, nunca fiz mal para ninguém. Você acha que isso é uma coisa que você tem que achar que isso tem algum mérito nisso? Isso é o mínimo que você tinha que fazer. É levar a coisa certa, levar o ensinamento, mas e onde está Jesus na tua vida? Ah, pastor, quando dá tempo eu faço uma oração, quando dá tempo eu vou para a igreja, quando dá tempo eu incentivo meus filhos. Com a perdição que está esse mundo, você está percebendo uma coisa? Que as coisas pertinentes a Cristo estão sendo, de alguma forma, está sendo tirado da sociedade. Não se pode falar de Jesus. Não se pode falar de Jesus na escola, não se pode falar de Jesus em certos lugares, não se pode falar de fé. Por que não pode, pastor? Ah, porque isso aí é uma questão cultural. Não é cultura, eu estou falando de Deus, do céu, de coisa viva. Vocês percebem que Jesus cada dia está ficando mais excluído da vida das pessoas, porque as pessoas estão se conformando em viver segundo o mundo, segundo o curso da banda. Se todo mundo vai para lá, você vai junto. Se todo mundo vai para cá, você vai junto. Se todo mundo desviar e começar a fazer um monte de coisa errada, você vai junto. Peraí, pastor. Ah, pastor, mas ninguém é perfeito. Verdade, ninguém é perfeito. Só que eu não tenho que olhar para ninguém, eu tenho que olhar para Jesus.
Jesus é perfeito. Jesus nos ensinou, sede santo como nosso Deus é santo. Sede perfeito, porque Ele nos ensinou que nós temos que batalhar para se tornar varões perfeitos. Pessoas que andam na palavra, pessoas que são exemplo numa sociedade corrupta, perversa, numa sociedade maligna, onde as pessoas pensam somente em si mesmos, só pensam no seu próprio umbigo. Por que estão assim? Porque esqueceram-se do Senhor. E eu vou usar mais uma coisa, Oséias, capítulo de número 4, eu quero ler o versículo de número 6 e o versículo de número 7, até o 8 eu vou ler com vocês. Quantas pessoas... Ah, pastor, é porque eu vou para a igreja. Só que deixa eu contar uma coisa para você, a questão não é igreja, eu não falo de igreja para você. Apesar de que aqui falo através deste ministério da Igreja da Graça, mas eu tento deixar muito claro que é Jesus que muda a história de uma pessoa, é Jesus que faz a diferença. Como que isso acontece, pastor? Deixa eu falar uma coisa para você, tem pessoas que elas usam da obra de Deus, das coisas de Deus, para poder, infelizmente, enganar as pessoas. Olha o que esses sacerdotes faziam. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Conhecer o quê? Conhecer a Deus. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Sabe o que eu entendo nisso, irmãos? Que o Senhor está dizendo para os sacerdotes, para os pastores, seja qualquer nomenclatura você queira dar, diácono, o atalaia, o obreiro, seja quem for, o pastor, o apóstolo, seja quem for. Ele está dizendo assim, olha, vocês estão impedindo o meu povo de conhecer a Deus de verdade. Entenda, gente, que tem pessoas que olhou para o erro de um pastor, o erro de uma igreja, o erro de um cristão, uma pessoa que estava congregando e crescendo e aprendendo igual você. Dizia, minha mãe falava quando era pequeno, cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. Depois que alguém falhou com você, você condenou todos os cristãos. Você condena todas as igrejas. Ah, porque essas igrejas são tudo ladrão. Veja o que está escrito aqui, irmãos. Quantas pessoas estão sendo enganadas porque não se fala a verdade. E aí quando alguém fala a verdade, como Jesus veio pregando a verdade, falando das coisas pertinentes ao céu, ele foi bem tratado? Ele foi amado pelo povo? Ou foi cuspido? Foi tratado como um qualquer, pregado numa cruz? Ele falou a verdade. Quem fala a verdade manifesta a justiça do céu. Agora, quando as pessoas estão ouvindo o que agrada os ouvidos, elas estão junto. Aquilo traz uma estiga para o coração. Ela quer estar no meio do que é errado. Ela sabe que aquilo é algo que Deus não se agrada, mas ela continua naquela vida. Ela continua levando a vida naquela tocada de fazer o que é errado, porque é gostoso para ela. E aí veja, irmãos, quantos estão ensinando isso aqui? Continua o versículo comigo, por gentileza. Para que não sejais sacerdotes diante de mim, visto que esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Versículo de número 7 agora. Como eles se multiplicaram, assim contra mim pecaram, eu mudarei a sua honra em vergonha. Versículo 8. A honra de ser um sacerdote vai ser destruída. Alimentam-se do pecado do meu povo e a maldade dele tem desejo ardente. Versículo de número 9. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. E visitarei sobre ele os seus caminhos e lhe darei a recompensa segundo suas obras. Irmãos, o que está descrito aqui é mais ou menos isso aqui para ficar mais fácil. O povo pecava e eles vinham trazer o sacrifício, que era uma ovelha. Eles vinham trazer ali um boi, vinham trazer ali um novilho para poder matar aquele animal, o sacerdote, e era como a expiação, como se houvesse ali, escondesse o pecado da pessoa. Então veja que os sacerdotes, eles não ensinavam as pessoas a sair do pecado. Eles simplesmente usavam dessa forma, desse sacrifício, desse holocausto, para que houvesse que escondesse o pecado da pessoa. Então, como os sacerdotes viviam desses alimentos que era trazido para sacrifício, eles não ensinavam, eles não doutrinavam. Então, quer dizer, eles deixavam de falar a verdade. Deixa eu falar para você, toda casa onde o Senhor habita, como diz, minha casa será chamada casa de oração. Todo lugar onde é pregado a verdade, você tem que ir para um culto, para ir a um culto que você vai cultuar a Deus. Aquela pregação que você vai ouvir não pode te trazer prazer, não pode trazer alegria, você tem que ficar inquieto.
Você tem que ficar confrontado com aquilo, porque é o confronto que traz crescimento. Por quê? Romanos 12, versículo 2. Você tem que ser transformado à medida que você recebe o conhecimento. À medida que você vai entendendo e compreendendo as coisas de Deus, você tem que mudar. Agora, olhando para o homem, você deixou a Deus? O que Deus fez para você? Por que outrora você deixou de beber, deixou de fumar, você deixou de falar mal dos outros, deixou de olhar para a mulher dos outros, deixou de cobiçar, deixou de mentir? Porque você sabia que pela palavra que você ouviu, você entendeu que era errado. Aí depois que você conheceu Jesus, aí você viu o erro dos homens, você voltou toda aquela sujeirada, porque você viu o homem errar? Porque você viu alguém errar? Peraí, então você se converteu por causa do pastor? Você ia para a igreja por causa das pessoas que estavam lá? Ou você ia para cultuar a Deus? Porque cultuar a Deus não é você que vai para a igreja para ficar feliz. Você vai para dar um culto feliz ao Senhor. Deus se alegra com a sua oração. Deus se alegra com o seu clamor. Deus se alegra com o seu louvor, o louvor do seu povo. Deus se alegra. Agora, quando você quer comparar Deus com os homens, você deixa Deus de lado e olha somente para os homens. Como diz Hebreus 10, 25, consegue pôr na tela para mim? Hebreus 10, 25? Isso é um costume de algumas pessoas, que quando ouvem a verdade, ao ouvir a verdade elas espanam, elas não querem continuar ouvindo verdades, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. Deixa essa tela aqui, põe para mim aí no versículo de número, capítulo 12 de Romanos, no versículo agora é o número 5. Versículo 5 de Romanos, capítulo de número 12. Olha o que diz assim: assim nós, que somos muitos, ou seja, nós somos muitas pessoas, nós somos muitos membros de um corpo. Qual corpo? O corpo de Cristo. A igreja de Jesus num todo, sem placa de igreja, nós somos um só. Assim nós, que somos muitos, somos um só. Um só o quê? Um só corpo em Cristo. Mas, de forma individual, somos membros uns dos outros. Cada um no seu lugar, cada um do seu jeito, mas nós não podemos esquecer o que o Paulo disse lá em Hebreus, creio ser o Paulo. É costume de alguns começarem a caminhar e abandonar a congregação, porque viu o irmão mentir, porque viu o fulano errar. O erro deles não faz com que o seu erro fique aliviado não, tá? Se você quer condenar o erro alheio, você tem que ser a pessoa mais santa do mundo. Pastor, já porque eu não sou santo, por isso que eu deixei. Você deixou de Deus. Você viu o erro do homem, abandonou as coisas de Deus, porque você viu o homem errar. Agora, a pergunta dada a você, será que nós vamos ficar conformados com as coisas como elas estão? Ou vamos nos posicionar? Vamos confrontar o pecado, vamos confrontar o que está errado, vamos nos esforçar para ter a nossa família. É tão bonito quando você vê a família, marido, esposa, filhos servindo a Deus. Ah, pastor, eu não aprendi da minha família, só me ensinaram o que era errado. Nunca ninguém me levou a aprender a ser uma pessoa boa. Então quebra o ciclo ruim. Teu pai foi um pai ruim, você quer ser um pai ruim também? Sua mãe foi uma mãe má, você quer ser uma mãe má também? Você viu o mau exemplo dos seus pais, que traía, que adulterava, que fazia tanta coisa errada, que dava o exemplo errado do cigarro, da bebida, das drogas, que ensinava a mentir, ensinava a fazer tanta coisa, porque eles diretamente não ensinam, mas as atitudes da pessoa falam mais do que as próprias palavras. Como tem sido sua vida? Bom, eu espero que essa palavra, ela confronte você, ela faça você cair na real e entender que sem Jesus não dá para viver. Sem o evangelho verdadeiro e puro, sem olhar para ninguém, olhar para Jesus, buscar a Deus. Nós somos muitos membros em um só corpo, em um só espírito. Então entenda, não fique afastado. Não aceite ficar distante. Venha buscar a Deus. Venha ser uma pessoa abençoada na graça de Deus. Amém?